Bom dia, são 7 horas em Brasília, 7 horas em Brasília e estamos começando mais um Today, mais um dia que estamos aqui às 7 horas da manhã para poder conversar com você, poder orientar uma pessoa. Esse é o nosso planejamento durante todo o período do desafio, da transformação vital durante 28 dias. É óbvio que nós começamos bem antes o Today, não? Bom dia, Nancy Reis. Paz e bom dia. Vamos ver quem mais está por aqui. A Emília Soares. Maravilhoso dia, que legal. Selma também está por aqui. Bacana. Sejam bem-vindos, pessoal. Vocês acompanharam ontem o sorteio, né, dos 21 felizardos, eu digo, que vão ter a oportunidade da gente acompanhá-los por 28 dias durante o desafio. Foi legal ontem, não foi? Pelo menos para mim foi muito legal, foi empolgante ontem fazer aquele sorteio, fazer a seleção. Passei ontem boa parte do dia lendo todas as fichas. Achei que no domingo eu fosse conseguir fazer aquilo, mas não deu, porque nós realmente fizemos a leitura das fichas, fomos acompanhando o caso de cada pessoa. Fui selecionando primeiro aqueles que eu percebi que eu realmente poderia contribuir com eles durante 28 dias. A Emília está escrita aqui, fui contemplada, então deve estar muito feliz, né, Emília? E eu fui analisando a ficha de cada um deles para poder verificar quem que a gente poderia ajudar em 28 dias. Tem alguns casos que era impossível a gente conseguir ajudar em 28 dias, né? Precisa de mais tempo. Outros que se tornaram um pouco complicados para que a gente selecionasse também, porque tinham 2 mulheres que estavam grávidas e é complicado a gente começar um processo de mudança durante o período da gravidez, né? Se elas tivessem acabado de ter filhos seria interessante, mas no momento da gravidez é um pouco complicado, porque a gente vai propor algumas mudanças, propor atividades e talvez no período da gravidez seja difícil a gente conseguir fazer esse acompanhamento. A Leidilane diz assim, que pena que meu nome não saiu. Pois é, Leidilane, você viu que quem escolheu foi minha filha, né? A gente colocou todas as fichas ali dobradas, não conhecíamos o nome de ninguém, até tinha uma grande amiga nossa também que participou, que fez a inscrição, e eu não selecionei por nome, eu selecionei só olhando os casos, né? Lendo os casos das pessoas, né? Bom dia, é a Simone, fui contemplado. Olha só que beleza, nem dormi direito pensando, muito feliz. Pois é, dormir é uma das coisas que a gente quer que aconteça, viu, Simone? E nesse aspecto, uma amiga nossa, ela foi pré-selecionada, né? Depois eu fui ver as fichas direitinho e vi que ela havia sido pré-selecionada, mas também não conseguiu ser contemplada. Não está ouvindo? Poxa, tá ligado? Era para estar ouvindo. Bom, de repente eu falo um pouco mais alto aqui. Vou ver se eu falo um pouco mais alto, porque tá tudo ligado. Era para estar funcionando normal. Tira esse negócio aqui. Troco para o outro fone. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vamos ver se melhora. Ainda não. Vamos lá então. E essa nossa amiga, eu fiz a pré-seleção das fichas sem ler o nome de ninguém. Eu não li o nome de nenhuma pessoa. Nós fomos olhando só os casos das pessoas, né? E as suas motivações também para participar do programa. Isso contou bastante, porque a gente queria realmente pegar pessoas que tinham o propósito de ter a sua vida transformada. Eu li histórias ontem, assim, bem chocantes, né, de pessoas que realmente precisavam desse auxílio, e nós fomos fazendo essa pré-seleção, e dentro da pré-seleção nós selecionamos 70 pessoas, e depois disso nós fizemos ali a escolha, né, ao vivo, vocês viram, para poder ser um processo bem transparente. A minha filha foi ali tirando as fichinhas e nós fomos contemplando essas 21 pessoas. E eu estou muito feliz por ter selecionado essas 21 pessoas, mas quero dizer que todos os outros que não foram selecionados, nós também queremos ajudar.
E temos algumas formas de ajudar. Uma delas é nós fazermos o Today. Não, Today é onde a gente vai conversar com uma pessoa todas as manhãs e também eu vou selecionar daquelas fichas, né, que não foram contempladas, principalmente daquelas 70 fichas para que a gente comece, e dessa forma nós vamos fazer estudos de caso. Então eu vou analisar a ficha e vou gravar os vídeos dando as orientações. Quem tiver casos semelhantes também já vão ser, né, ajudadas nesse momento, né? Uma outra forma vai ser dentro do grupo do Facebook. Ali nós vamos montar já temos o grupo, na verdade, hoje vamos disponibilizar o link e essas pessoas, né, foram quantas inscrições ao todo? Quase 400, Ariane. Quase 400 pessoas fizeram a sua inscrição. E dentro do grupo do Facebook nós queremos compartilhar também a história dessas 21 pessoas, os seus resultados, o que elas estão fazendo. Então isso tudo eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que ali estiverem participando conosco desse grupo. Então eu espero que nós tenhamos aí 28 dias realmente transformadores, não na vida só dessas 21 pessoas, mas de muitas outras pessoas que vão estar acompanhando todo esse programa. Então assim, eu tenho certeza que vai ser bem legal. Uau mesmo, Ariane, eu também fiquei surpreso. Eu imaginei que talvez a gente fosse ter ali por volta de umas 150, no máximo 200 inscrições, e chegou a quase 400, e isso deixou a gente muito feliz, muito empolgado, e deu muito trabalho. Deu muito mais trabalho do que a gente imaginava que daria. Mas eu estou muito feliz, estou muito feliz. E agora eu gostaria de escolher uma pessoa para que a gente pudesse conversar agora de manhã e eu pudesse também ajudá-la a conhecer um pouquinho do caso dela para trazer, né, um pouco de informação, um pouco de informação. Então vamos escolher alguém aqui. Deixa eu apertar aqui para poder visualizar quem são as pessoas que estão participando conosco e escolher alguém. Vamos ver se ela pode participar conosco agora. Opa, eu acho que ela vai entrar. Vamos ver. Está conectando, eu acho que vai dar certo. E minha esposa pedindo para eu chamar ela, olha que coisa. Deveria chamar só para ver o que ela ia fazer. Ainda está conectando, vamos ver se nós conseguimos falar com essa pessoa. Doutor Ricardo, Sim. eu não sei como liga para entrar, para mostrar minha tela. É, Desculpa. tudo bem. Você clicando na tela, provavelmente apareça a imagem para que você possa compartilhar a sua tela. Então, esse é o problema. Peraí. Tá, fique tranquila, sem problema nenhum. Qualquer coisa a gente encerra e tenta chamar de novo. Ela já desligou. Deixa eu chamá-la novamente. Vamos tentar aqui. Nossa, agora como é que eu vou fazer? Espera que eu estou procurando a pessoa aqui novamente para chamá-la. Mais um pouquinho. Aqui, vamos ver se eu consigo selecionar a pessoa por aqui. Como está difícil hoje. Acabei até virando a minha tela aqui, ó. Aqui, vamos tentar novamente. Vamos fazer mais uma tentativa. Vamos ver se agora conseguimos. Então, mas agora eu aperto aonde? Pois é, já deveria ter aparecido para você. Entrar Ah, compartilhando a tela. a minha parte está escura. Não consigo. Que estranho. Bom, mesmo assim, né? Mesmo que a gente não consiga visualizar você, Guiomar, né? Sim, Vamos puxa fazer. vida. Não tem problema, vamos fazer assim mesmo, né? Foi você a escolhida hoje, vamos conversar.
Tudo bem? Eu passei até batom, doutor, acredita? Eu Acredito, passei batom, verdade. acredito, sim. Acredito. Bom, uma pena que a gente não vai conseguir ver você, Guilmar, mas eu espero poder te ajudar, tá bom? Aqui aparece ainda para mim é conectando. Vamos ver por que que não está dando certo. Vamos tentar mais uma vez. Cadê? Não conseguimos com a tela mesmo, né, Guilmar? Não conseguimos, doutor. Tudo bem, vamos sem tela Que mesmo. pena. Então conta para mim, Guilmar, em que eu posso te ajudar? Doutor, eu tenho 54 anos, Ok, eu peso 66 quilos e eu tenho 1,60 m. tá. Eu tô na menopausa, Uhum. eu tenho osteopenia, tenho traço de anemia falciforme com sintomas e tenho hipotiroidismo. Tá, peraí. Então, osteopenia, traço de anemia falciforme. Sim, Hum, sim, e tenho bem. hipotiroidismo. Hipotireoidismo. Não, não está aparecendo a câmera dela. Minha esposa veio me dar um alerta aqui, de repente dizendo que você não havia virado a câmera para você, mas não é porque está escuro. Ué, caiu? Vamos procurar de novo. Foi Guiomar aqui. Hipotireoidismo. Bom, estamos tentando fazer o contato com a Guilmar. Começamos a trabalhar aqui o caso dela. Já tem algumas informações, ela está tentando conectar mais uma vez. Bom, Guilmar, pelo menos eu tenho o seu áudio novamente, né? Tá ótimo. Tá. Então, você citou para mim por enquanto aqui que está entrando na menopausa, né, está passando por esse período, tem osteopenia, tem anemia falciforme, traços, né? E também hipotireoidismo, né? Sim, Tá. Conta para mim quais são as medicações que você tem usado. Para hipotireoidismo, você está tomando o quê? levotiroxina de Caiu novamente. Hoje está difícil. Levotiroxina de 88. Aqui. Veja, nós estamos tentando mais uma vez fazer o contato com a Guiomar. Não está conseguindo participar. Será que algum problema lá com a internet dela? Vou tentar chamar mais uma vez, que ainda preciso de um pouco mais de informação para depois poder trabalhar o caso dela. Guiomar, eu preciso de pelo menos mais algumas informações para conseguir trabalhar seu caso. Mesmo que você caia depois, não tem problema. Mas aí tá eu bom. vou te dando as orientações, tá? Com relação à osteopenia, você tem tomado o quê? Eu não tomo nada. Eu só faço Nada. caminhada Ok. Só tem feito caminhada. só. Eu estava fazendo academia, porém por conta da pandemia, né? Eu parei com a academia, mas faço em casa caminhada. Uhum. E você fez a academia por quanto tempo? Acho que 1 ano eu fiz. Ok, legal. Agora, Tá. caminhada, doutor, eu ando há 10 anos aproximadamente. Eu Uhum. sempre ando uma média de 5. Caiu mais uma vez. Vamos aqui, hoje nós estamos lutando aqui. Tecnologia, estamos tentando lutar com ela aqui. O que Gente, é osteopenia? Alguém pergunta aqui. Guilmar, nós estamos
com dificuldade. Aqui aparece ainda conectando para mim. Talvez seja algum problema na sua internet, mas vamos tentar aqui. Com relação à anemia falciforme, você tem tomado alguma medicação? Não, porque é só o traço, doutor. Uhum, Então, como é só o traço, eu não. Só quando há anemia, porque o meu traço, ele dá anemia de repetição. certo. Então, uma coisa que eu percebi muito claro, doutor, é que toda vez que eu tento ser vegetariana, porque eu sou adventista de berço, Uhum. toda vez que eu deixo de comer carne vermelha, a anemia ativa. Por mais que eu procure equilibrar através da alimentação, mas a anemia ela ativa. Hum, hum, hum. Caiu de novo. Bom, pelo menos eu acho que eu tenho informações suficientes, Guilmar. Eu vou tentar fazer por aqui agora, Guilmar, sem chamar você novamente, porque para mim aparece conectando e nunca consegue completar a conexão. Mas pelo menos eu já consegui. Ó, ela pediu para participar. Vamos ver se agora vai de maneira diferente. Vamos ver se dessa vez a gente consegue. Nossa, toda hora parece só conectando, Guilmar. Então você tem alguns segundos de novo para terminar de dizer essa história para mim. Toda vez que você tenta ser vegetariana, você percebe que piora. Isso. Tá, ok. É, Normalmente eu durmo muito bem, doutor. Só não estou dorme. dormindo bem agora por causa dos fogachos, que eu tenho muito em Uhum, extremo, e queda de cabelo extremo. ok, A queda de cabelo está mais ou menos há um mês e meio, tá. E você entrou nessa menopausa faz quanto tempo que você está passando por esse período? desde fevereiro. Ok. Se cair agora, Guilmar, eu já tenho informações para poder trabalhar seu caso, tá? Tá bom. Se você, inclusive, É, quiser me tirar da uhum. tela, assim, para não ficar uma parte escura, assim, Não, se mas eu para mim quiser. não aparece a parte escura para mim, só aparece conectando. Ah, caiu de novo. Bom, deixa eu trabalhar o caso da Guiomar, então. Uma pena não conseguir, né, visualizar e nem continuar com ela ativa enquanto nós estamos aqui conversando. Porém, opa, de novo, fui acenar e virei a câmera de novo. Hoje nós estamos com vários problemas. Bom, nesse caso, então, eu quero trabalhar por partes o caso da Guiomar. Como eu não vou ter mais o feedback dela nesse momento, eu quero trabalhar alguns aspectos. Veja, idade 54 anos, o peso é 66 e a altura 1,60. Se formos avaliar esses dados, né, nós pelo menos temos uma informação muito boa de que o peso dela está adequado para a idade que ela tem. Né? O peso está adequado para a idade e também para a altura que ela tem. Muito bom. Isso daqui já é um alento. Porém, ela cita para nós que está passando pelo período da menopausa, e isso começou desde o período de fevereiro. Essa é uma preocupação para nós pelo seguinte, porque quando ela diz que está passando pela menopausa desde fevereiro e já coloca que tem uma osteopenia, isso não é uma boa informação. Por que que isso pode escrever? Legal, o Fábio deu uma ideia bacana aqui, ó, que você pode escrever aqui, Marco, qualquer coisa, que aí eu vou tentando ler se aparecer alguma informação tua. Muito obrigado, Fábio. Boa ideia. E essa questão da osteopenia, alguém pergunta até o que é. Osteopenia é a primeira fase antes de você entrar numa osteoporose. Osteoporose é quando você tem uma redução de massa magra. A osteopenia é o passo inicial. Você já tem uma redução, já tem um risco aumentado para fraturas, mas ainda não entrou naquilo que a ciência hoje considera osteoporose. Então já é um quadro inicial de redução de massa óssea. E por que eu disse que isso não é bom? Porque ela começou a ter uma redução de massa óssea mesmo antes de entrar no período da menopausa. E isso é ruim, porque no período da menopausa, pela redução do estradiol ou dos hormônios estrogênios, existe uma tendência muito grande que as mulheres tenham essa redução de massa óssea. A dela começou anterior a esse período da menopausa. Por isso é um caso ruim. Mas a gente tem condições sim de fazer uma correção, principalmente quando estamos no quadro de osteopenia. Vamos trabalhar, ela disse que a mãe tem osteoporose. Legal, Guilmar, vamos trabalhando assim. E vamos trabalhar primeiro esse caso aqui da osteopenia, porque ele me interessou bastante, porque começou, como eu disse para vocês, antes do período da menopausa, tá? O que nós temos que pensar com relação a isso?
Para você poder evitar e corrigir um caso de osteopenia, você precisa de algumas características, né, que nós vamos levar em consideração aqui. Quais são os pontos que devemos observar? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria que fosse observado, não só pela Guiomar, mas também por todas as outras mulheres, principalmente que estão participando desse momento aqui conosco do Today, é o seguinte: nós precisamos considerar que cálcio é muito importante nesse processo. Cálcio é muito importante. Quando a gente olha para a questão das recomendações de cálcio, nós sabemos que as DRIs, que são ingesta diária recomendada, nos orientam a fornecer uma dose de 400 miligramas de cálcio diário para a pessoa. 400 miligramas. Veja, 400 miligramas a gente consegue facilmente, através da própria alimentação, a gente consegue 400 miligramas de cálcio. Mas vamos trabalhar primeiro aqui quais são as fontes de cálcio, ok? Fontes de cálcio. Para isso eu vou ilustrar com uma experiência minha, né, quando eu tive uma lesão jogando futebol. Sabe, eu gosto muito de jogar futebol e nesse período da quarentena nós estamos aqui todos, né, parados com relação ao futebol e estamos buscando outras atividades, né? Aqui, a recomendação de 1.000 miligramas está errado. Não que esteja errado, mas assim, é uma dose muito elevada. Eu não vejo uma necessidade de uma dose de 1.000 miligramas. Nós temos algumas pesquisas muito interessantes que comparam, por exemplo, a dosagem de cálcio oferecida para a população e o seu nível de osteopenia. E os Estados Unidos hoje, por exemplo, é o lugar onde nós temos a maior recomendação de ingesta de cálcio diário, que chega a 1.200 miligramas de orientação. Porém, é o país onde tem o maior nível de osteopenia e osteoporose do mundo. Então, esse é um aspecto interessante. Eles tomam dosagens elevadas de cálcio e ainda assim têm altos índices, né, de deficiência de cálcio nos ossos, no caso, né? Tem um processo de redução da massa óssea. Então, veja, não está correlacionado somente com a questão do cálcio. 400 miligramas eu já vejo como uma dose suficiente. E eu vou explicar uma coisa para vocês sobre as fontes, tá? Veja só, quando eu estava jogando futebol uma vez, eu tive uma dividida de bola, onde eu cheguei primeiro, toquei na bola e o rapaz chegou e pisou no meu tornozelo. Imagina que fosse o tornozelo, ele pisou e ele virou de lado, assim. E eu falei, nossa, deve ter quebrado o meu tornozelo. Nossa, a Raquel entrou por aqui, a Raquel do Rio de Janeiro, Raquel Loss, grande amiga. Seja bem-vinda, Raquel. E nesse processo, né, eu imaginei que tivesse tido uma fratura no tornozelo, né? E dessa forma, ó, uma pessoa está dizendo aqui, ó, que eu estudo, né, nos Estados Unidos e tem a ver com a vitamina D, né? Então isso realmente, nós vamos verificar isso também. E essa lesão foi uma lesão bem grave. Eu achei que tivesse tido fratura, mas não tive fratura. O grande problema é que homem é um bicho muito teimoso e estranho, né? Eu, mesmo machucado, no final de semana seguinte, voltei para o campo e fui jogar futebol de novo. Estava com dor, mas estava com uma dor suportável. No próximo final de semana, fui jogar futebol de novo. E aí, na terceira semana, ou seja, quarta semana de lesão, eu não aguentava mais de dor, até fui para o campo, mas não consegui jogar, e aí tive que correr, né, para o médico. Um mês depois da lesão, eu estava lá no médico e fui conversar com o meu médico, que era meu ortopedista, já cuidava de mim fazia tempo, que eu vivia tendo lesão por causa do atletismo também. E quando fui conversar com ele, falei, doutor, deve ter quebrado, trincado alguma coisa, porque tá assim, tá insuportável a dor, né? E ele tirou a radiografia e falou para mim assim, ó, nem trincou, nem quebrou, porque você é o legítimo osso duro de roer. A Wélida entrou por aqui também. A Wélida, para quem quer, né, participar de um canal onde fale muito sobre relação de mães e filhos, né, entra no canal da Wélida, entra lá, segue o Instagram dela e vocês vão ter muita informação. E é bicho homem, alguém escreveu aqui, é isso mesmo. E o médico disse para mim assim, nem trincou, nem quebrou, porque você é o legítimo osso duro de roer. E eu falei assim, doutor, peraí, se o senhor está dizendo que eu nem trincou, nem quebrou, e eu sou osso duro de roer, quer dizer que meus ossos são fortes. Aí ele disse assim, sim, muito fortes, você tem um osso muito compacto. E eu disse para ele assim, mas como que eu tenho os ossos fortes se eu mamei na minha mãe por volta de 40 dias só, e depois não aceitei nenhum outro tipo de leite por causa dos processos alérgicos que eu tinha? Eu não bebi leite, como é que eu vou ter osso forte? E ele me disse assim, ele falou, ó,
Leite é rico em cálcio, mas não é fonte de cálcio. Eu saí dali meio, né, com uma incógnita na cabeça, sem entender direito. Falei, leite é rico em cálcio, mas não é fonte de cálcio. Não entendi direito aquela colocação dele. Claro que hoje, estudando e analisando, nós conseguimos compreender o que ele quis dizer naquele momento. O leite tem muito cálcio, mas a biodisponibilidade do leite, do cálcio do leite, é baixa. É baixa. O que quer dizer isso? Tem muito, mas não é aproveitado por nós. É aproveitado por quem? Por quem? Pelo bezerro, obviamente. O bezerro tem uma necessidade proteica diferente da nossa. E o leite de vaca, ele contém uma quantidade de proteína muito mais concentrada do que o leite materno. Quando você, por exemplo, que não é um bezerro, bebe leite da vaca, você está ingerindo uma dosagem muito elevada de proteína, o que gera uma acidez sanguínea e acaba utilizando o cálcio como um fator tamponante. Isso quer dizer que a biodisponibilidade, né, para aproveitamento do cálcio presente no leite é muito baixa. E a maioria das pessoas, então, que forem fazer o consumo do leite durante a vida inteira, achando, entre aspas, né, que estão oferecendo uma ótima fonte de cálcio para os seus ossos, não é isso que vai acontecer. Você vai gerar uma acidez sanguínea, vai utilizar esse cálcio como fator tamponante e não vai conseguir, então, ter um aproveitamento. Então, o primeiro aspecto é esse. Leite não é fonte em cálcio, é rico em cálcio. E eu gosto sempre de pensar assim, ó, quando eu era mais novo, eu participava de um clube parecido com o clube de escoteiros, mas chama Desbravadores. E nós fazíamos muitos processos de arrecadação de alimento, principalmente quando chegava próximo da campanha de Natal. E onde nós mais ganhávamos alimento era nos bairros pobres, não nos bairros ricos. E eu me lembro, então, que o médico falou que leite era rico em cálcio e não fonte de cálcio. Então, eu percebo que rico tem muito, mas não divide nada que tem com os outros, né? Já nos bairros pobres a gente ganhava muito, ganhava muito. Então isso quer dizer que nós temos outros alimentos que não têm a mesma concentração de cálcio do leite, mas que têm uma biodisponibilidade muito maior. Quais são eles? Todos os vegetais verdes escuros são fontes de cálcio, diferentemente do leite que é rico em cálcio, ou seja, que tem uma biodisponibilidade alta. Então isso é muito importante para nós. Segundo aspecto é que nós temos duas sementinhas que são riquíssimas em cálcio e que deveriam fazer parte da nossa alimentação diária. Quais são elas? Semente de girassol. Concentração de cálcio não quer dizer que eu vou consumir a mesma quantidade de cálcio que teria em 200 ml de leite, tá? Mas a concentração de cálcio, a semente de girassol tem 4 vezes mais cálcio do que o leite. 4 vezes mais cálcio. E isso é muito importante para nós. Gostei da frase aqui da Ivone, ela disse, ó, como é bom amanhecer com tantas informações importantes. Obrigado mais uma vez. É um prazer, Ivone. Tem sido prazeroso. Tem sido muito mais prazeroso do que eu imaginava. Eu imaginei assim que seria talvez, né, meio moroso, que não daria para a gente fazer as interações. Eu tenho uma certa dificuldade com a tecnologia, nem gosto de ficar, né, estudando muita questão tecnológica. Eu falei assim, meu Deus, o Gilmar não vai estar aqui nas 7 horas da manhã, o que nós vamos fazer? Mas tem dado certo, graças a Deus. E tem sido muito legal, estou me divertindo muito em trabalhar com vocês e poder contribuir e trazer essas informações matutinas para vocês. A semente de girassol, então, ela é 4 vezes mais concentrada do que o leite, né? Em relação à quantidade de cálcio, e como ela tem uma alta biodisponibilidade, é muito interessante para nós. Isso vale a pena. Agora, tem uma sementinha que, olha, essa é poderosa, mais do que semente de girassol, e alguém já citou aqui, é a semente de gergelim. Só que o gergelim, nós vamos avaliar 3 formas de ingestão do gergelim, tá? Uma delas é o gergelim branco depeliculado, que quer dizer, então, sem fibra. Foi retirada aquela casca da fibra, né, de volta da semente, e aí você tem uma concentração de 4 vezes mais cálcio do que o leite. Ou seja, o gergelim branco sem casca tem a mesma quantidade de cálcio que tem a semente de girassol, ok? Ótima fonte também para nós. Daqui a pouco eu digo como pode ser consumido, tanto semente de girassol quanto gergelim. Segunda forma, gergelim branco integral, ou seja, com a casca 7,5 vezes mais cálcio do que o leite. 7,5 vezes, muito elevado.
Zineide, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, mas está certo sim, tá? E não vai comprometer o fígado. Daqui a pouco eu respondo a tua pergunta, muito interessante tua dúvida. Então, isso aqui é muito importante, ó. O gergelim branco sem casca, 4 vezes mais. 4 vezes mais. Ó, minha esposa está dizendo aqui, ó. Entrem lá no meu Instagram que tem uma receita de leite de amêndoas. É só trocar a amêndoa por girassol ou gergelim e fazer do mesmo jeito. Legal, né? Valeu, meu bem. Então, assim, é só entrar no Insta da minha esposa, depois que acabar aqui, agora não. Para você ver essa receita de leite de amêndoa, e você vai fazer de leite de amêndoa e você vai fazer do mesmo jeito, tá bom? Então, veja, o gergelim com casca tem 7,5 vezes mais cálcio do que o leite. Mas quando a gente fala do gergelim preto, que não é tão utilizado e não dá para fazer o leite no gergelim preto, ele tem 10 vezes mais cálcio do que o leite de vaca. 10 vezes. 10 vezes. Agora vamos ver como trabalhar com cada um desses, ok? Nós temos a semente de girassol e semente de gergelim, que elas podem ser muito bem utilizadas para você polvilhar sobre a sua fruta, sobre a sua salada e comer in natura. E comer in natura. Ó, minha esposa está pedindo para vocês seguirem ela lá também, porque ela está postando dicas lá também, tem bastante coisa. Então você pode polvilhar simplesmente em cima da fruta e da salada e comer o gergelim e a semente de girassol. Essa é uma opção interessante. Mas o leite, fazer o leite vegetal, e claro que o nome leite não é o melhor, o nome correto seria extrato vegetal. E eu gosto de falar o nome extrato vegetal pelo seguinte, às vezes a pessoa fala assim, mas leite não tem, né, glândula mamária lá no vegetal para poder fazer a extração. Realmente não tem, mas é porque é um similar em termos de aparência. Mas o correto é um extrato vegetal, né? Um extrato, você extraiu do vegetal, né? Essa composição de cálcio foi muito para esse extrato vegetal, só que muito ficou também no resíduo, e a gente tem que saber como utilizar esse resíduo. Então, veja só, você tem que utilizar essas sementes na concentração geralmente ali de meia xícara, que você usa dessa semente para bater com 1 litro de água, depois você tem como fazer o tempero dela ali, utilizando uma pitadinha de sal, adoçar com mel ou então açúcar demerara, usar uma essência de baunilha para poder quebrar um pouco o gosto e assim por diante. Então tem várias formas que você pode fazer, tá? Nesse caso, o extrato vegetal, né, esse leite que você consegue extrair dessas sementes, ele é muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas gostam de beber alguma coisa quentinho pela manhã. Só que devemos lembrar o seguinte: se você for fazer esse extrato vegetal e tomá-lo com café, você não vai ter aproveitamento do cálcio, porque você vai ter o estimulante do café, a cafeína, e isso vai prejudicar, né, a utilização do cálcio como sendo matéria-prima para construir novas células. Você quer construir novas células, osteoblastos e osteoclastos, e você não vai conseguir ter esse resultado se você fizer o uso desse leite vegetal com café, ok? Porque você vai impedir, então, a absorção. A absorção. Outra questão, se você, por exemplo, tomar ele com chocolate, né? Então, resolveu tomar com chocolate em pó, fazer um leitinho com achocolatado, você também não vai ter o aproveitamento desse cálcio como deveria. Por quê? O chocolate também contém estimulante. Ele contém tanto cafeína quanto teobromina. Então, também não rola. Então o que eu posso fazer com esse leite? Toma puro, ou então faz vitamina, faz mingau, né? Faz canjica, faz arroz doce, mas arroz doce integral. Então, tem várias formas que você pode usar esse leite vegetal, né, para poder construir, então, a sua massa óssea. Outro ponto importante é que essa massa que sobra, quando você faz a extração desse leite vegetal, pode ser utilizado para você enriquecer, por exemplo, a massa de um pão. Na hora que você vai fazer um pão, você pode enriquecer, então, com aquela resíduo que sobrou tanto do gergelim ou do girassol. Você pode utilizar na hora de fazer um bolo também para enriquecê-lo, ou você pode temperar, aonde você vai utilizar cebola, pode usar alho cru se você gosta, cheiro verde, coloca um pouquinho de sal, alguns temperos que de repente você gosta, e vai fazer tipo uma ricotinha vegetal.
para poder passar no pão depois, ok? Então isso é muito legal. Ó, o Fábio está dizendo que ele usa triturado aqui, ó, com frutas, nozes, amêndoas, castanha, linhaça, chia, amaranto, quinoa, aveia, tudo triturado na hora. Muito legal, Fábio, fica muito enriquecido. E o bom de ser triturado na hora é que não dá tempo de passar pelo processo de oxidação da gordura. Ele tem várias fontes de gordura, muito legal. Então veja só, nós temos essas opções para poder utilizar. Você pode utilizar ainda a semente de gergelim e girassol para você poder fazer molhos para salada. Molhos para salada. Net, já que você está assistindo, posta uma receita depois lá de algum molho de salada que você faz que usa semente de girassol, tá bom? Para que as pessoas saibam também como preparar um molhinho para salada. E uma forma importante também que a gente tem aqui, principalmente agora falando do gergelim, nós temos o tahine. O tahine já é um preparado, né, que você tem pronto, que você já compra, e aí nesse aspecto ele vai ser utilizado ou em preparações culinárias, por exemplo, quando você vai fazer um hummus, que é uma pasta de grão de bico, você vai usar o tahine, ou você pode fazer uma coisa que eu acho muito legal, utilizar o tahine para molho de salada, ou só misturar o tahine com um pouquinho de mel, e aí você só adoça um pouco esse tahine com mel e você usa para poder passar no pão. Fica muito legal também, fica muito legal. O tahine você pode comprar ele pronto ou pode fazer em casa, da mesma forma como faz pasta de amendoim. Você aquece o gergelim e você coloca para bater no liquidificador. Às vezes eu uso um pouquinho de azeite porque ele é um pouquinho mais difícil de bater do que o amendoim. E no caso da pasta de amendoim a gente não usa nada, mas no caso do gergelim eu uso um fiozinho de azeite ali para poder facilitar o processo de bater. E você pode temperar também o seu tahine, fazer um tahine temperado, dá para ter essa opção. Eu achei aqui no supermercado de Brasília, e para quem é aqui de Brasília, eu vou dar essa dica, no supermercado Atacadão Dia a Dia. No Atacadão Dia a Dia, eu achei uma marca muito interessante, já compramos. Ele tem o tahine do gergelim branco, tem o tahine do gergelim branco com alecrim, muito gostoso, e tem o tahine feito com gergelim preto também. Eu achei muito interessante essa opção, tahine feito com gergelim preto. Esse seria o mais concentrado de todos. Ó, o Fábio respondeu as perguntas aqui, dizendo que é tudo junto mesmo. Então ele bate tudo na hora e aí ele utiliza ele por cima das frutas. Legal, Fábio, boa dica. Então veja, essas fontes, né, de cálcio são muito importantes. Os vegetais verdes escuros, o gergelim e o girassol. Deixa eu dar uma sugestão aqui de um suco verde para quem gosta, e não precisa tomar todos os dias, mas pelo menos 1 ou 2 dias na semana, você pode acrescentar, ok? São 2 folhas de couve, 2 maçãs, 1 colher de sopa de semente de girassol e suco de um limão. Você vai bater tudo, depois você acrescenta o suco do limão, bate tudo, coa. Se você coar numa peneira que não tem uma trama muito fechada, é interessante porque passa um pouco de fibra também, para não ser simplesmente um suco verde sem fibra nenhuma. A fibra é interessante para reduzir a velocidade de absorção no intestino do carboidrato presente, né, na sua maçã. E você não vai precisar adoçar, porque a própria maçã já adoça. Então você coa numa peneira de uma malha não muito fechada, de uma trama não muito fechada, e você acrescenta 2 ou 3 vezes na semana esse suco verde ao seu cardápio, que também vai ser rico em cálcio, porque veja, você acrescentou cálcio na semente de girassol e acrescentou cálcio também, né, no gergelim, desculpa, na couve. Vou responder uma pergunta aqui que a Rosineide Burgos fez sobre a vitamina D e vou emendar nisso agora. Quando nós fazemos a ingestão do cálcio proveniente dessas fontes, eles vêm já numa composição ideal de cálcio e magnésio para que haja absorção. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 2 moléculas de cálcio, preciso de 1 molécula de magnésio para que fique equilibrado e eu consiga fazer essa absorção. Esse aspecto é muito importante. Quando você usa o vegetal verde escuro, gergelim e girassol, já vem nessa dose. Porém, ainda precisa de mais um componente para que a gente possa fazer o aproveitamento desse cálcio, que é o seguinte: estar com o nosso nível de vitamina D normal. E aqui eu vejo uma preocupação. Veja, no Brasil hoje, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos, no Brasil, 7 de cada 10 pessoas com um nível de vitamina D abaixo do recomendado. O nível recomendado de vitamina D é no mínimo 30. E 7 de cada 10 brasileiros está com nível abaixo.
Então, esse aspecto nos preocupa bastante. E, por exemplo, a Rosineide fez a pergunta, a dela estava abaixo de 20, com quanto que ela deveria suplementar, se seria com 15 mil I, como eu expliquei na semana passada. Isso mesmo. 15 mil unidades internacionais tomadas ali via oral, diariamente, durante 3 meses, é uma forma de você fazer a correção dessa vitamina D. Depois que você fizer a correção da vitamina D, aí sim você tem a possibilidade de, fazendo o uso dessas fontes de cálcio, ter uma boa absorção. Ter uma boa absorção. A Guiomar disse que o dela está, eu acredito que está baixo, né, Guiomar? Então, vamos fazer essa correção para que você possa realmente ter a possibilidade de melhorar essas questões da massa óssea, tá bom? Outro aspecto importante, além da correção da vitamina D, é entendermos que o cálcio, depois que ele atingiu a corrente sanguínea, porque eu ofereci boas fontes, na dosagem de 2 de cálcio para 1 de magnésio, estava com nível de vitamina D normal, ou seja, fiz a absorção. Agora, eu preciso fazer a destinação desse cálcio para as regiões corretas. A vitamina D é quem faz o transporte, que faz a condução desse cálcio para as regiões corretas, mas aí devemos lembrar o seguinte: nós temos duas reservas de cálcio no nosso organismo. Uma delas é o osso, todo mundo sabe, obviamente. A segunda não é os dentes. Não vou colocar os dentes aqui como sendo fonte, né, de cálcio para nós de reserva. Não, é formado por cálcio, mas não é nossa reserva. A reserva de cálcio, segunda dela que nós temos no organismo, é um músculo. O músculo. E o músculo, então, é uma reserva muito importante para nós, onde o cálcio fica dentro do retículo sarcoplasmático. E ele serve no processo de contração de duas proteínas ali, que é a quitina e miosina, para que você consiga se locomover. Vou destacar um aspecto importante. Muitas pessoas sentem cãibras e acreditam que seja falta de potássio. E veja, potássio, geralmente a gente não tem falta, são raros os casos onde a pessoa vai ter falta de potássio. Rosineide, com essa dosagem de 15 mil I por 3 meses, você não vai ter problemas de intoxicar o fígado, não. Pode ficar tranquila. A Sandra até colocou que ela tem feito o tratamento com ortomolecular e ele tem utilizado doses de 50 mil I. E ainda assim, com dose de 50 mil I, a gente não tem visto o grau de toxicidade com relação à vitamina D. Esse é um protocolo criado por um médico de Portugal, é o chamado protocolo de Coimbra, onde a pessoa utiliza doses de até 50 mil I, principalmente para tratamento de doenças autoimunes. Então, pode ficar tranquila que esse problema não vai ter com doses de 15 mil I, ainda mais porque a sua está abaixo de 20, por volta de 16, como você colocou, não vai ter problema nenhum. 3 meses, repete o exame e aí toma uma nova decisão. Agora, esse aspecto aqui é muito importante. Veja, quando nós temos cãibra, muita cãibra, correlacionamos isso à falta de potássio, e nem sempre é. A cãibra pode ter uma relação direta com a falta de vitamina D. Falta de vitamina D e não tem conseguido, então, colocar o cálcio dentro da musculatura como deveria, e nós precisamos fazer, então, essa correção da vitamina D. Esse é um aspecto muito importante para que a gente analise que talvez estejamos com fonte, né, de cálcio não chegando dentro da musculatura. E, obviamente, o músculo envolve os ossos. Se não entra no músculo, também não vai entrar nos ossos. Então, precisamos fazer essa correção do nível de vitamina D. Outro aspecto muito importante para resolver esse problema aqui de osteopenia é o seguinte: atividade física. Só que essa atividade física, ela tem que ser uma atividade física que gere dois processos, ou um ou outro processo, para que realmente nós possamos fazer a entrada do cálcio dentro do músculo e do músculo para os ossos, que é o seguinte: o primeiro aspecto, a atividade física precisa gerar impacto. Então, quando você faz uma caminhada, quando você faz uma corrida, né, quando você joga vôlei, quando você joga futebol, né, tudo isso faz com que você tenha impacto. E esse impacto, então, promove o crescimento ósseo, estimula a produção de osteoblastos e osteoclastos. Esse aspecto é muito importante, tem que ter impacto. O segundo, tem que ter resistência. E o que seria resistência? Resistência é quando você faz, por exemplo, musculação. Quando você faz musculação, você está fazendo um exercício de resistência. Quando você pedala, por exemplo, você não tem impacto, mas você tem resistência. E isso gera a possibilidade do cálcio ir para dentro dos ossos. Uma atividade física, por exemplo, que não gera tanto benefício com relação à construção de massa óssea,
É natação. Natação. Natação é ótimo para a saúde. Eu gosto muito de nadar, nadei 10 anos, competi, né, fui convidado para me federar, disputar o Campeonato Brasileiro pelo Paraná, mas não o fiz, né, em virtude de questões também da religião, porque sempre, né, quando a gente pensa em competição de natação, as provas de semifinal e final acontecem entre sábado e domingo. Como eu sou adventista, nunca poderia participar das provas aos sábados. Já no atletismo eu conseguia, né, fazer as participações e competir, porque as competições aconteciam no meio de semana. Então, atletismo para mim foi melhor. Natação eu só treinei e participei de poucas competições. Mas foram 10 anos nadando. Então, eu gosto muito de atividade física. E, nesse caso, a natação ela não contribui tanto para a construção da massa óssea. Já os exercícios que têm impacto e os exercícios que têm resistência, esses estimulam muito a questão da construção da massa óssea. Outro aspecto importante é o seguinte: estamos querendo fazer uma construção de massa óssea, mas em qual momento das 24 horas do dia nós vamos construir essa nossa massa óssea que tanto desejamos? Enquanto dormimos. Enquanto dormimos. Então, esse não é um problema da Guiomar, mas talvez seja problema de outras pessoas. Muitas pessoas. Hidroginástica até gera um pouco mais de estímulo do que a natação, porque muitas vezes você faz hidroginástica usando equipamentos, onde você coloca uma luvinha que aumenta a resistência na hora de você conseguir fazer o movimento de contrair o braço aqui à frente. Tudo isso faz com que você gere um estímulo maior. Como não tem impacto, não é tão eficaz quanto uma caminhada, quanto uma pedalada ou musculação, mas a hidroginástica é um pouco melhor do que a natação para esse aspecto. Musculação é o melhor de todos. Musculação é o melhor. Bicicleta é excelente também, como o Fábio pergunta aqui. Mas a musculação é o mais eficaz. Quem tem problema de osteopenia deveria fazer musculação. Esse é um fato, né? Não poderia ficar sem a musculação. Qualquer outra coisa que você agrega, ótimo. Mas a musculação tinha que fazer parte, tem que fazer parte. Então, veja, que horas que nós fazemos a construção dos osteoblastos e osteoclastos, que são as células que nós tanto queremos produzir para fazer esse crescimento da massa óssea. Crescimento, daqui a pouco eu vou contar uma história para vocês. Caminhada, sim, muito bom. Durante a noite, durante o sono, das 21 horas e 30 minutos até as 2 horas da manhã, é o momento que nós estimulamos, né, o crescimento da massa óssea pela produção do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, isso eu vejo como também um grande problema. Por quê? Se a gente for analisar a estatística também, hoje nós vamos descobrir que no Brasil, de cada 3 pessoas, duas delas sofrem de insônia. De cada 3 pessoas, 2 sofrem de insônia. Então, isso é um problemão, um problemão. Por quê? Quando as mulheres chegam no período da menopausa, como é esse período que a Guiomar está passando, e ela coloca para nós, né, que a dela começou no período de fevereiro, nós temos que lembrar o seguinte, que quando as mulheres chegam no período da menopausa, 60% delas desenvolvem insônia, vão sofrer de insônia. Isso é algo muito preocupante, porque veja só, você já está tendo uma redução dos níveis séricos de hormônios sexuais femininos, o estradiol, né, que são hormônios que fazem parte dos estrogênios. Além disso, elas têm uma possibilidade muito maior de começar a sofrer com essa questão da insônia por causa do período da menopausa. E isso tudo me preocupa muito, me preocupa muito. Por quê? Se você não dorme e se você já tem uma redução do nível de estradiol e ainda tem uma redução da massa muscular, porque tem uma redução da testosterona no período da menopausa, você está caminhando, né, de uma forma, digamos assim, bem certinha para desenvolver a osteopenia e a osteoporose. Então, precisamos resolver esses problemas. Obviamente que para dormir, muitas correções precisam ser feitas. E eu tenho aqui algumas pessoas que eu já percebi que são alunas do nosso programa de restauração do sono. Eu tive, dentro da minha prática clínica como nutricionista, um choque de realidade ao perceber que muitos dos pacientes não conseguiam alcançar os seus objetivos, tanto no processo de emagrecimento, como na questão do controle do diabetes, recuperação de massa óssea e também controle emocional por conta de problemas de insônia. E eu estudei muito sobre a questão do sono e desenvolvemos então um programa de restauração do sono e ele está disponível para as pessoas que assim o quiserem adquirir. Hoje de manhã foi feita uma venda desse programa.
né? Alguém comprou e vai ser mais uma pessoa que com certeza vai resolver o seu problema de insônia. São 12 horas aulas dentro desse programa de restauração do sono, tá? Mas vamos continuar o nosso foco aqui. Então, esse aspecto do sono, ele é muito importante, só que não adianta simplesmente dormir meia-noite e passar 8 horas dormindo. Isso é um ledo engano que as pessoas cometem de achar que dormir 8 horas por noite é o normal para todo mundo. Não é assim que a coisa funciona. Muitas pessoas são pequenos dormidores e muitas outras são grandes dormidores. O que quer dizer isso? O médio dormidor, ele precisa de 7 a 9 horas de sono. 7 a 9. O pequeno dormidor já vai precisar de 5 a 7. Então, tem muita gente que é pequeno dormidor que vai dormir por volta de 10 e meia, né, por volta de 11 horas, e 4 da manhã acorda e diz assim, eu não tenho qualidade de sono. Não, você dormiu as 5 horas que você precisava. Então, você tem que analisar esse aspecto, porque isso é muito importante, tá? Muito importante analisar isso. Cada um tem a sua individualidade com relação à necessidade de horas de sono. Eu sou um pequeno dormidor. Eu sou um pequeno dormidor. Já a minha esposa é uma grande dormidora. E isso são necessidades fisiológicas diferentes, né? Nós somos indivíduos e por ser indivíduos isso quer dizer que nós temos as nossas individualidades, né? Eu sou um pequeno dormidor, a esposa é uma grande dormidora e tudo bem, né? Claro que a gente tem que combinar os horários, né? Porque muda. No domingo pela manhã, por exemplo, eu gosto de acordar cedo para ir jogar futebol e ela gosta de ficar na cama até mais tarde quando tem essa possibilidade. E isso daí faz parte da questão fisiológica de cada um e só precisa ser respeitado. Não tem uma necessidade, uma obrigatoriedade de você dormir 8 horas por noite, tá bom? Porém, uma informação aqui é muito importante. Segundo o estudo da cronobiologia, onde eles avaliaram como que funciona o nosso corpo em 24 horas, que é o ciclo circadiano, essa informação é muito pertinente. Por quê? Eles descobriram que 21 horas e 30 minutos nós iniciamos o primeiro tempo de sono. Isso traz para nós uma informação que é muito valiosa, que é o seguinte: se eu realmente quero construir massa óssea, se eu quero ter qualidade de vida, quero controlar peso, quero melhorar minha gestão emocional, quero controlar o nível de glicose sanguínea, quero melhorar minha pressão sanguínea, quero evitar um câncer ou trabalhar na resolução de um câncer, o horário ideal é dormir o mais próximo possível de 21h30. Mas é muito complicado. Eu sei. Eu sei que é complicado, eu sei que a maioria das pessoas tem uma dificuldade de dormir, quanto mais 21h30. Porém, a fisiologia, a neurociência, a cronobiologia, todos os estudos mostram para nós que existe um ritmo normal de funcionamento do nosso organismo. E quanto mais próximo nós estamos, né, de respeitar o nosso processo fisiológico, mais próximo nós estamos de readquirir qualidade de vida, ok? Então, isso é muito importante. No caso da Guiomar, ainda trabalhando aqui, eu faria a sugestão, e ela mesma já disse que gostaria de fazer o uso dessas injeções que nós temos para correção de massa óssea. E aí nós temos o Aclasta, que você vai tomar uma vez ao ano, ou o Prolia, que você vai usar 2 vezes ao ano. Então, veja, até agora eu estava falando só a respeito de estilo de vida. Observar as fontes de cálcio e fazer o uso delas. Falei a respeito da necessidade da vitamina D, que é muito importante para você fazer a absorção do cálcio e conduzir esse cálcio para a região correta. Falei a respeito da necessidade da atividade física de impacto ou resistência. Falei da importância do sono e agora estou destacando algo que a medicina traz para nós como sendo uma boa alternativa para ajudar a construir massa óssea, que é o uso dessas injeções, o Aclasta e o Prolia. Guilmar, depois você pode mandar mensagem no privado para mim com o nome, que eu faço a prescrição para você, se for o caso, tá bom? E você pode comprar até pela internet também a injeção, e você só vai precisar da receita para ter algum lugar que faça a aplicação. É uma clínica com centro de infusão, ou de repente alguma enfermeira que você conheça também pode te ajudar nesse processo. Uma vez ao ano o Aclasta, 2 vezes ao ano o Prolia, ou uma ou outra, vai ajudar muito na construção da massa óssea. Eu atendi uma vez uma senhora, comecei a acompanhá-la, ela tinha 63 anos, diabética, fazia uso de insulina e também tinha problemas graves de osteopenia e osteoporose, porque ela tinha osteopenia na região da coluna e já tinha uma osteoporose estabelecida na região do rádio e também na região do fêmur. E o que aconteceu?
nós começamos a seguir todo esse protocolo que eu contei para vocês aqui. Nós estamos falando hoje, e eu resolvi trabalhar mais na questão da osteopenia, porque, veja, no caso da Guiomar, ela tem uma anemia falciforme que tem traços. Tá? Então, só uma dica, Guiomar, quando você tentar novamente buscar uma alimentação vegetariana, lembre-se que a vitamina C ajuda na absorção do ferro. Então, toda vez que você comer um vegetal verde escuro, gergelim ou girassol, que também são fontes de ferro, além de cálcio, potencializa a absorção dele usando vitamina C. Coloque uma vitamina C e talvez você consiga se tornar vegetariana mesmo com traços de anemia falciforme. Depois ela diz que tem hipotiroidismo, já faz o uso da levotiroxina de 88, então não devo me preocupar com isso, porque ela está fazendo a correção do hormônio que hoje a tireoide dela não produz mais. Tá? E aí ela cita o caso da menopausa, que acabou de entrar desde o período de fevereiro, mas a osteopenia que eu vejo, que é muito interessante a gente trabalhar o caso, porque a osteopenia começou antes mesmo dela entrar no período da menopausa. E isso é preocupante, porque no período da menopausa os processos se acentuam. Então, eu vi como sendo a maior necessidade do caso da Guiomar trabalhar mais esse aspecto. Então, vamos finalizar analisando esse caso aqui. Veja só, atendi essa paciente, eu coloco depois a receita do suco, prometo para vocês que eu coloco a receita do suco hoje no meu Insta, tá bom? A Paty pergunta aqui, ó, pede para a gente colocar. Eu vou pôr a receita então. Um aspecto muito importante que a gente deve considerar, no caso dessa senhora aqui, veja só, 63 anos, já tinha passado pelo período da menopausa, já tinha osteopenia e osteoporose, né? E isso fez com que ela desenvolvesse esses problemas, mas nós percebemos que tinham muitos erros de estilo de vida que precisava ser corrigido, ok? E quais eram esses erros de estilo de vida que a gente precisava fazer a correção, tá? Primeiro, ela tinha um horário de sono inadequado. Fizemos a correção. Estava com deficiências graves de vitamina D. Foi feita a correção. Fazia uma atividade física muito leve, que não gerava estímulos para o crescimento de massa óssea. Ela, por ser japonesa, gostava de fazer Tai Chi Chuan. E ela fazia Tai Chi Chuan, mas é uma atividade física que não leva a um estímulo tão grande de crescimento de massa óssea, porque trabalha mais com movimentos lentos, né, e muito processo respiratório no Tai Chi Chuan. Estimulei a fazer a musculação e ela iniciou o processo de musculação. Mas observei que ela estava fazendo musculação, mas não estava tendo crescimento, né, da massa magra. Percebi então que ela estava fazendo uma musculação com um índice de atividade física de intensidade muito baixa. E disse para ela o seguinte: olha, você precisa entender que quando você vai para a academia, lá não é parquinho. Você não está indo lá para brincar nos aparelhos. Aquilo não é um playground. Você está indo para fazer uma atividade física e tem que aumentar a resistência. Ou seja, tem que aumentar a intensidade. E ela precisou aumentar os pesos, as cargas, né? E começou a ter aumento de massa magra, e aí sim começou a ter um aumento de massa óssea, a partir do momento que entendeu que a academia, a gente não vai para a academia para brincar. Eu até digo, se uma pessoa, por exemplo, sai da academia sorrindo, tem alguma coisa errada. Ninguém deve sair da academia sorrindo, você tem que sair da academia chorando, não sorrindo. Se você estiver saindo da academia falando, nossa, hoje eu fiz exercício e nem senti nada, então não prestou, né? Perdeu seu tempo. E outro aspecto muito importante é o seguinte: no caso dela específico, nós temos que fazer a correção do sono, correção de vitamina D e estimular essa atividade física de alta intensidade para estímulo da massa óssea. E o que nós percebemos foi que depois de um ano, ao repetir os exames, ela teve um aumento da massa óssea na região do fêmur e também na região do rádio, ou seja, no braço e também na perna. Porém, não conseguimos ter um aumento da massa óssea na região da coluna, porque ali você não gera impactos, né? Não gera impacto. Porém, nós conseguimos estabilizar e não reduziu a massa óssea da coluna dela e teve aumento nas outras regiões. Isso mostra que realmente, se nós seguimos esse protocolo, temos a possibilidade de ter um aumento de massa óssea. E ela fazia o uso do Aclasta, que eu vejo que foi algo muito importante dentro do processo de recuperação de massa óssea dela, ok? Guiomar, espero que eu tenha te ajudado, né, no dia de hoje, dando essas orientações, principalmente com relação à questão da osteopenia. Quem sabe no outro dia apareça alguém com problema de menopausa e a gente dê dicas com relação à menopausa, tá bom? E eu espero realmente que você seja beneficiado, que você tenha um ótimo dia.
Lembrando que amanhã de manhã nós temos mais uma vez o nosso encontro diário, Today, e espero você amanhã. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que podem ser beneficiadas, que tenham problema com relação à osteopenia ou osteoporose. Esse foi o principal foco da nossa conversa de hoje, tá bom? Com relação à queda de cabelo, nós conversamos no outro dia, o tempo é escasso, mas a gente pode falar. E queda de cabelo para mulher, porque para homem a solução é fazer implante. Tchau, tchau. Um abraço.